deputado Glauber Braga já está aqui esperando. Então, eu acho que assim, essa semana saíram duas informações muito importantes, né? Uma, a concentração de renda no Brasil, e a outra, esse escândalo das Americanas. E eu acho muito importante a gente perceber que, do ponto de vista da economia, primeiro um comentário que eu vi de várias pessoas que não, ainda bem, né? Ainda bem que a loja americana é uma empresa privada e por isso jamais em empresas privadas acontecem problemas de corrupção, né? A gente precisa dizer isso com esse nome. O que aconteceu nas lojas americanas foi um enorme esquema de corrupção que roubou milhares e milhares e milhares de brasileiros e brasileiras, que são trabalhadores, quase 100 mil trabalhadores que trabalham nas lojas americanas, estão sendo roubados pelo seu Lehman e Patota, né, 3 dos 4 mais ricos do Brasil. É assim que eles enriquecem, roubando legalmente, porque a extração de mais-valia é uma forma de roubo que é permitida no capitalismo, e roubando ilegalmente na mão grande, exatamente como ele Então, fez. pera lá. Então, eu vou embarcar o Glauber, porque o primeiro assunto com ele é exatamente o assalto da loja Americanas. Ele já embarca contigo nessa conversa. Glauber, chega mais. Obrigado por ter vindo. Bom dia, Mauro. Prazer. Bom dia, Lenira. Muito bom te ouvir. E bom dia também a todo mundo que está acompanhando aqui a transmissão. Eu chamei o Glauber, Lenira e comunidade a partir de 2 tweets que ele fez exatamente sobre o caso das Americanas, né? No qual está todo mundo, né, chocado, espantado, né? Mas é nada mais, nada menos que o capitalismo brasileiro. E no qual ele faz, inclusive, a referência de que a mesma auditoria, a PwC, a antiga Pricewaterhouse, que não viu o rombo de 20 bilhões, é quem fez a auditoria da privatização da Eletrobras. Esse é o tamanho do risco que a gente está passando. Elenira, termina então e aí passa a bola para o Glauber entrar nesse assunto das Americanas. Não, então assim, a gente está falando de 3 dos maiores ricos, dos 4 mais ricos do Brasil, né? O primeiro, o terceiro e o quarto, que são os grandes acionistas dessa empresa, uma empresa gigante, que não tinha mais um sócio, mas tinha controladores, que no final do ano passado eles deixaram de ser controladores, porque eles já estavam preparando, porque o que acontece? Esse tipo de esquema financeiro, e aí eu vou te dizer, Mauro, não é do capitalismo brasileiro, é do capitalismo. Capitalismo é estruturado em cima do roubo, como eu disse, estruturado em cima do roubo legal e do roubo ilegal. E aí, o roubo legalizado, que é a extração de mais-valia, e o roubo ilegal, que é você fazer esse mecanismo em que você frauda os relatórios de contabilidade. Isso aconteceu com a Eike Batista, isso aconteceu com o Lehman Brothers, isso aconteceu com vários bancos na história do mundo e com várias outras grandes empresas. Eles dizem que a empresa tem um capital que ela não tem para garantir a avaliação, e aí a gente precisa lembrar que essas empresas, como elas são avaliadas, daí, por exemplo, a avaliação de risco da Americana até semana passada era AA+, até onde eu sei só pode ser 3As. Eu não sou exatamente o especialista nisso, mas, ou seja, era uma das empresas mais seguras de investimento que tem. Aí a empresa contrata um novo presidente que em 10 dias denuncia que tem um rombo de 20 bilhões e pede demissão. Então, o que a gente está vendo é esses caras roubando. Eles são bandidos, só que eles são bandidos brancos, limpos, entre muitas aspas, engravatados, que moram em lugares muito privilegiados, mas que todo o privilégio deles é bancado a partir de uma condição social de exploração mesmo. E aí, além do esquema da Eletrobras, que eu vou deixar o Glauber falar, porque eu estudei pouco a relação deles com isso, mas eu tenho dito há muito tempo, Mauro, que quando teve a crise do capitalismo em 2008, o Brasil passou, na verdade o capitalismo mundial, mas aqui no Brasil a estratégia da burguesia para recuperar as taxas de acumulação que eles perderam depois daquela crise, passava por 3 estratégias. Uma estratégia era aumentar a exploração do trabalho, e por isso o governo Bolsonaro era tão necessário, porque precisava ter um grande desemprego para poder você pagar muito pouco para quem está trabalhando para você. Segundo, passava por apropriação de patrimônio público, de patrimônio coletivo. Isso passava desde comprar ou roubar, né? Se apropriar
dessas empresas públicas, então da privatização da Previdência, que era um patrimônio público, né? Previdência é poupança dos trabalhadores. E a terceira forma era mercadorizar coisas que antes não eram mercadorizadas, no sentido de que não eram preparadas só para acumulação de capital. E aí eu citei duas quando eu estava falando, são saúde e educação, né? Em que você sempre vendeu saúde, sempre vendeu educação, mas eles mudaram qualitativamente a forma. Então, acho que é importante a gente localizar que esses caras é assim que eles enriquecem. Legal. E aumentam as suas taxas de acumulação. E denunciar o nome dessas pessoas. É preciso a gente denunciar o nome e dizer que eles são bandidos, batedores de carteira e que eles têm que responder e ir para a cadeia pelos crimes que cometeram. Jorge Paulo Lema, Marcel Henri Teles, Carlos Alberto Sicupira, como eu digo, não tem nenhum Silva entre eles, nenhum Silva. Legal, Helenira. Obrigadão, eu vou seguir nessa conversa então com o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, e semana que vem tem mais Helenira aqui com a gente. Valeu. Beijão, Glauber, beijão, Mauro, beijão, comunidade, até a próxima. Legal. Grande Helenira. Sigo contigo, Glauber, para falar. Te chamei inicialmente para falar exatamente desse assunto. Eu vi o seu tweet, você está de férias ainda, mas indignado com essa história da Americanas e denunciando a conexão com a Eletrobras, onde não só a Price está metida, né? A empresa de auditoria que não viu 20 bilhões que estava faltando. O Jorge Paulo Lema também metido na privatização da Eletrobras, né? Fala. Eu comecei fazendo uma publicação conceitual, né? Ou seja, falando da contradição dos liberais, que normalmente dizem que só tem corrupção no serviço público e que no setor privado isso não acontece. Aí vieram enxurradas de mensagens da direita liberal criticando a minha postagem e dizendo que eu estava sendo leviano, porque eu não estava dizendo que, nesse caso em específico, só quem estava tendo prejuízo eram os acionistas e não o conjunto da população, quando, como acontece uma fraude, um desvio ou um caso de corrupção no poder público. E aí, então, esse questionamento, né, essa provocação dos liberais de plantão, me levou a ampliar as mensagens que eu tinha colocado nas redes. Primeiro, depois, trazendo uma mensagem ainda em tese, onde eu falava que, primeiro, eles estavam desqualificando ou dando menor importância ao que era a representação desse tipo de fraude, como disse a Helenira, na vida daqueles trabalhadores das lojas americanas, que vão ficar numa situação extremamente difícil a partir dessa fraude bilionária. E segundo, que esses rombos normalmente são utilizados para comprar empresa de energia e, mais especificamente, para investir no setor privado de educação, exatamente para sucatear o que é público. E aí depois fui então além, né? Fui para os casos concretos. E nesses casos concretos, pegando especificamente um dos mais graves, que é a participação desse grupo, né? Do grupo 3G, no processo de privatização da Eletrobras. A Eletrobras já tinha capital privado, mas o controle era da União, né? Então, o grupo 3G, a partir do processo de privatização, que é a ampliação da participação privada com o controle privado sobre o direcionamento da Eletrobras, ela ganha força, foi uma das principais articuladoras desse processo de privatização, e como você já adiantou, Mauro, a empresa responsável pelo processo de avaliação defasado da Eletrobras foi também uma das responsáveis por essa auditoria das contas das lojas americanas, que ao longo de anos não detectou, ou pelo menos não apresentou publicamente, o que era uma fraude bilionária. Isso, por si só, já dá um motivo bastante objetivo para o questionamento da privatização da Eletrobras, fazendo coro com aquela que é a posição de trabalhadores e trabalhadoras e de mais um montão de gente que pede o processo de reestatização e do controle por parte do poder público do sistema elétrico brasileiro. Não, é interessante, né, Glauber, que não é o Glauber Braga, deputado federal do PSOL de esquerda,
só que está dizendo que eles são os bandidos. É o BTG, que é um dos grandes símbolos desse capitalismo brasileiro, que entrou com uma ação na Justiça do Rio de Janeiro, dizendo que é uma falcatrua, que é um golpe, que eles são golpistas. Então, vamos combinar que não é uma coisa assim, que não é a esquerda falando mal do capitalismo. Não, a briga está entre eles lá também, porque eles deram um golpe no mercado, e não apenas no mercado. No seu post de ontem me chamou a atenção esse seu post de que tem dinheiro do BNDES lá. Então, já é dinheiro público que está indo pelo ralo. Tem 2,4 bilhões do BNDES nas Americanas. E aí? Tem BNDES, tem Banco do Brasil, tem Bradesco. No caso, aí o banco privado, no caso específico do BTG, há uma evidente disputa entre gente muito poderosa, né? Claro. O BTG foi amplamente beneficiado pelo governo de Bolsonaro. O Paulo Guedes foi fundador do BTG, hoje o André Esteves, ele não esconde, né, as relações que estabeleceu com gente do governo, e inclusive numa palestra que deu para filhos que trabalham no banco, de pessoas que trabalham no banco, ou que têm relações com o banco, representantes empresariais, ele se orgulhava, inclusive, de ser um dos conselheiros de Arthur Lira, que ligava para ele para saber as medidas econômicas a serem adotadas no plenário da Câmara dos Deputados. Então, se beneficiaram de um conjunto de privatizações tocadas pelo governo Bolsonaro. Mas, nesse caso em específico, na ação que eles ingressam na Justiça, eles vão para cima do grupo do Lehman por um motivo bastante objetivo, porque o BTG também tinha dinheiro, ou seja, emprestado para as lojas americanas, e numa ação que o grupo 3G entra, eles pedem não só para não fazer o pagamento do devido para o BTG, mas para que uma parcela dos valores já em mãos do BTG fossem devolvidos aos grupos controladores das lojas americanas. Então, aí eles entram com tudo, porque eles perdem em primeira instância, numa medida... Na verdade, perdem não de maneira definitiva, tem uma medida, se eu não me engano, liminar em primeira instância, e eles entram, então, com um recurso para fazer com que essa decisão judicial possa ser revertida em instâncias superiores. Esse é o motivo da briga. É muita grana, ou seja, a gente está falando de uma cifra bilionária que envolve, então, aí a relação dos controladores da Americanas com o próprio BTG. Agora, eu vou dizer, se você é um pequeno empresário, ou se você é um trabalhador, uma trabalhadora que não pagou suas dívidas, você vai ter que entrar com o seu patrimônio, você vai ter que vender carro, você vai ter que vender casa, ou vai ficar, vai virar um cidadão, uma cidadã, um párea na sociedade. Essa turma, Glauber, tá aqui, ó, a fortuna do trio ali, do Lehman, do Teles e do Sicupira, de 180 bilhões. Se eles aportarem 20 bilhões de reais no caixa da Americanas, eles ficam com 160 bilhões, mas não tem disso, não vão botar um tostão. É impressionante como a lógica para os capitalistas é uma lógica completamente diferente da lógica para as pessoas comuns, né? Exatamente. E além das pequenas empresas que se relacionam com as americanas, o efeito devastador que isso tem sobre a vida dos trabalhadores, né? Sim. Das lojas americanas. E já com declarações ou indicativos públicos de que não farão, ou seja, não farão aporte para que essa fraude, né, esse rombo contábil possa estar sendo aí gerido, ultrapassado. O que você acha concretamente que dá para fazer em relação à Eletrobras? A Eletrobras foi um dos grandes, né? Eletrobras e Petrobras eram as duas joias da coroa do Estado brasileiro que foram alvo do golpe em 2016. E a Petrobras foi profundamente abalada ao longo dos anos e a Eletrobras foi vítima do golpe no final do governo Bolsonaro, inclusive com a privatização. Dá para reverter, você acha? Dá. Nesse caso específico da Eletrobras, o que acaba de acontecer com as americanas e que envolve, então, essa consultoria, né, que faz aí a auditoria, avaliação de preço, é mais um ponto, ou seja, é mais um episódio de um esquema já
constatado fraudulento e que foi de maneira robusta encaminhado ao Tribunal de Contas da União. Isso envolve, inclusive, um processo de negociação com parte do Centrão, que inseriu numa medida provisória. Lembremos que a privatização da Eletrobras ela não aconteceu nem numa proposta de emenda à Constituição, ou seja, não precisou dos 308 votos, você está fazendo algo que é muito sério, que é entregar o controle do sistema elétrico brasileiro, nem num projeto de lei, ou seja, foi numa medida provisória do governo de Jair Bolsonaro. E parte do Centrão incluiu, naquele momento, um dispositivo específico para beneficiar térmicas, numa evidente relação com o Suarez, né, o S da OAS, que fez articulações específicas para que os seus interesses pudessem ser atendidos. As principais autoridades da República, ainda no governo de Bolsonaro, tinham essas informações, ou aquelas que não tinham vieram a receber um relatório profundo demonstrando todas as fraudes contidas no processo de entrega do controle do sistema elétrico brasileiro. Isso foi, inclusive, objeto de uma discussão acirrada no Tribunal de Contas da União, né? Que, num primeiro momento, suspendeu, segurou por um determinado tempo o processo de privatização, mas prevaleceu a força do governo de plantão, mais especificamente de Guedes, Bolsonaro e companhia, e desses setores privados que fizeram uma enorme força para a aprovação da entrega. Lula, inclusive, no período ainda da campanha eleitoral, faz uma declaração corretíssima de que se tratava de um crime de lesa pátria a entrega da Eletrobras, do controle do sistema elétrico brasileiro. E qual que é o gravíssimo problema de natureza política se você não trabalha por um processo de reestatização da Eletrobras? Quem controla o sistema elétrico controla o preço da energia. Quem controla o preço da energia controla o preço dos produtos. E quem controla o preço dos produtos controla os mercados, né? Se a gente for pegar aí os grandes países do mundo, nenhum deles entrega o controle do seu sistema elétrico. Na China é 100% estatal, nos Estados Unidos 70% das barragens são controladas pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Agora perguntem se querem o controle do sistema elétrico brasileiro. Evidentemente que querem, né? Numa disputa acirradíssima do ponto de vista internacional, controlar o sistema elétrico brasileiro, né? O maior país da América do Sul, evidentemente, faz muita diferença para a disputa geopolítica. Então, essa é a primeira questão, ou seja, tem que fazer, ou seja, não fazer isso compromete, inclusive, aquela que é uma necessidade, que é a superação de um estado onde a gente tem mais de 100 milhões de pessoas passando por algum tipo de insegurança alimentar, 30 milhões de pessoas passando fome. Porque quando você vai ampliar o preço da energia elétrica, e esse vai ser o resultado, não negado, inclusive, pelo relator da medida provisória, quando da aprovação da privatização da Eletrobras na Câmara. Isso vai impactar diretamente sobre o preço dos alimentos e sobre a alimentação das famílias. Então, há uma necessidade de fazer esse enfrentamento. E o conjunto de fraudes já demonstradas que ocorreram com o processo de privatização da Eletrobras nos dão a certeza de que há uma possibilidade bastante concreta de uma movimentação do governo pelo processo de retomada daquilo que acabou de ser entregue pelo governo Bolsonaro. Um escândalo extra, Mauro, só para ilustrar, e que foi também relatado numa fala de Lula na última semana, é o escândalo dos super salários a partir do processo de privatização da Eletrobras. O tal do Pinto, que é o presidente da Eletrobras, aprovou uma modificação onde elevou seus próprios rendimentos depois da privatização para mais de R$300 mil mensais. Ou seja, isso é um escândalo de proporções inimagináveis. É claro que a gente está falando de cifras bilionárias no processo de privatização, mas o presidente da Eletrobras trabalha e articula porque tocou o processo de privatização para ampliação do seu próprio rendimento para mais de 300 mil. Ou seja, é um escândalo de natureza contábil, de natureza moral, e que envolve elementos bastante objetivos de fraude que estão bem embasados no conjunto de documentos que já foram encaminhados ao Tribunal de Contas da União, ainda no final do governo do genocida. Wilson Ferreira Júnior, que é o presidente da Eletrobras, é um velho conhecido no universo das relações estranhas entre o setor público e o setor privado. Ele que foi colocado à frente da Eletrobras para privatizar já
no governo Temer. Para que a gente tenha uma ideia de ordem de grandeza, o governo Bolsonaro arrecadou 30 bilhões com a privatização da Petrobras. É o valor da operação em bolsa. O Lehman, a turma, os 3G, da 3G, deram um tombo de 20 bilhões. Um tombo de 20 bilhões. Há quem avalie que pode chegar a 40 bilhões. Então, o tombo que a Americanas, o golpe que a Americanas deu no mercado, é de um tamanho equivalente ao tamanho da Eletrobras. Por que é que não precisa nem recomprar essas ações? É simplesmente tornar ilegal o processo de privatização. É evidente que eu não estou dizendo aqui, sabe, Mauro, que isso seja uma disputa fácil. A gente está tratando dos homens mais ricos do Brasil e que têm um enorme poder nos mais variados meios, inclusive nos meios de comunicação. Agora, é uma disputa necessária, que se impõe, ou seja, então, esse movimento que está sendo feito pelos trabalhadores de reestatização e de que o governo Lula faça esse movimento de tomar de volta o que foi entregue de forma fraudulenta pelo governo Bolsonaro é o que tem que ser apoiado por nós, ou seja, a gente precisa ampliar a nossa mobilização e articulação, porque ter o controle do sistema elétrico brasileiro é uma necessidade vital para a sobrevivência do país. Não, e aí é o que você falou, um homem, o Jorge Paulo Leão e seus sócios, muito poderosos, com relações que são relações em todos os aspectos da vida nacional. Nós estamos falando de 180 bilhões de dólares, o tamanho da fortuna deles. Vou contar aqui um caso que não é público, é público. A ex-governadora do Ceará, Isolda Sela, era tida como certa, estava praticamente nomeada ministra da Educação. E por que ela não virou ministra? Tá, é público. Porque ela foi num evento da Fundação Lema, que, por sinal, a Fundação Lema, que tinha participantes na equipe de transição da educação da Fundação Lema, e ela foi aplaudida de pé e tratada como ministra nesse evento da Fundação Lema. Então, a imbricação desta turma com o Estado brasileiro é muito profunda, né, Glauber? É o que se falou, não é uma luta fácil, não é uma luta fácil. Duríssima, ou seja, eles intervêm, eles agora estão trabalhando para tomar o setor da educação básica, tem declarações de 2020 e depois de 2021 do próprio Lehman, falando dos investimentos que iria procurar fazer nesse setor, ou seja, ampliar o acesso dos seus investimentos para tratar a educação como lucro e não como um direito histórico, como uma necessidade de transformação da vida das pessoas. E, além disso, eles financiam, né? Ou seja, movimentos, organizações, como se fossem de renovação política para ter os seus próprios representantes fazendo a defesa da sua agenda, que de renovação essas movimentações não têm nada. Quando eu publico, inclusive, a mensagem falando sobre quais as medidas as pessoas achavam que o mandato deveria adotar em relação ao que tinha acontecido nas Americanas e os interesses que estão aí envolvidos, foi interessante, Mauro, porque muita gente disse trabalhar pelo processo de revogação do novo ensino médio, que foi, na verdade, a reforma do ensino médio aí tocada pelo governo de Michel Temer e continuada por Bolsonaro, pelo ex-governador de Pernambuco do Democratas, inclusive, quando foi ministro da Educação, que de reforma também não teve absolutamente nada. É um caçar ao pensar e construir criticamente, né? Ou seja, caçando sociologia, filosofia e companhia. Então, as pessoas já fazem uma relação bastante objetiva do que é a representação dos Lema e da influência, do poder que eles têm, tentando e procurando fazer com que o que seja a sua influência possa dominar também a agenda de educação do nosso país através dos seus representantes. Então, lutar também para que a gente tenha uma escola onde pensar criticamente seja aquilo que guia, né, a atividade e a ação pedagógica é uma necessidade, e essa é mais uma batalha também do nosso mandato, a revogação
desse novo ensino médio, que fere também os interesses da bancada Lema. É isso aí, que tem uma bancada própria no Congresso Nacional. Perfil Histórias para Sonhar, parabéns pelas lutas, ao Glauber. Precisamos insistir muito nesses assuntos e escancarar a elite do atraso, é preciso que se diga, né? É notório que os governos do PDT e também do PT, lá no Ceará, têm relações, toda a reforma educacional do Ceará está assentada numa aliança com a Fundação Lema. Então, o negócio é complicado. É bem complicado, é um tema relevante para nós.